Oi, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo é um vídeo muito especial. Eu vou contar pra vocês aqui como foi que eu descobri minha gravidez, como foi todo o processo e também vou contar o meu parto natural. Então, se você tem curiosidade e quiser acompanhar, saber a história, né? Então, vamos lá. Não esquece de deixar o joinha, tá? E deixa seu comentário aqui embaixo. Bom, quando eu descobri a minha gravidez, eu descobri assim logo em seguida, foi assim, bem no início mesmo. Eu sempre tive o histórico da minha menstruação atrasar. Só que a gente sabe, a mulher tem o sexto sentido assim ativo, que a gente sabe. Todas as vezes atrasava e tipo, eu tava nem aí. Sempre atrasou, enfim. Mas nesse mês que atrasou foi em junho de 2022. Atrasou. E eu sabia que eu tava grávida. Mas sabe quando você fica com medo de fazer o teste? Pronto, eu tava com medo de fazer o teste. E eu sabia que ia dar positivo. Então, daí que foi que eu fiz? Eu esperei dar 10 dias de atraso para poder realizar o teste de sangue, que é mais ou menos o tempo que você realmente tem certeza, né? Que vai dar positivo ou negativo, enfim. E daí, nesse tempo de 10 dias, eu fui me encontrar com a minha mãe, a gente saiu, enfim. E ela logo disse: Amanda, você tá grávida? Eu disse: Não, mãe, eu tô grávida. Sim, você tá grávida. Eu sabia, mas eu não queria admitir. Enfim, passou os 10 dias, eu fiz o teste de farmácia. Eu fiz 3 testes de farmácia e os 3 deram positivo. E depois, tipo, 2 dias depois, eu fiz o de sangue e também deu positivo. A ficha não caía, gente. A ficha não caía de jeito nenhum. Eu vou dizer pra vocês, foi a gestação todinha, a minha barriga deste tamanho e a ficha não tinha caído que eu tava grávida. Vocês acreditam? Eu fazia ultrassom, eu escutava o coraçãozinho, eu via tudo, mas na minha mente era como se eu não tivesse grávida. Assim, não é que eu não queria aceitar, mas sabe quando aquilo parece surreal pra você? Pronto, era a mesma coisa, era surreal pra mim. Enfim, eu descobri que eu tava grávida, eu tava com 1 semana de gestação, então já começou todos os acompanhamentos, pré-natal, enfim, né? Eu passei muito mal, foi muito mal. Foi desde a primeira vez que eu descobri logo até os 5 meses de gestação. Tipo, eu vomitava. Tudo que eu comia, eu vomitava. Não queria comer nada, não tinha ânimo, não tinha força, não conseguia fazer nada. Eu ficava só de cama, de cama, de cama. Enfim, é, passando os 4 meses de gestação, aí eu fui melhorando do enjoo, né? Conseguia comer algumas coisas, mas mesmo assim, era uma fadiga, um sono. Eu dormia o dia todinho. Enfim, as pessoas dizem assim: ah, gravidez não é doença. Realmente, gravidez não é doença. Mas o que a mulher sofre, a alteração de hormônio, você ter que carregar aquela criança, você se esforçar, a sua bateria é como se você carregasse e você sempre ficasse na reserva. Você nunca tem energia pra nada. Você faz as coisas tipo se arrastando. Pelo menos na minha gestação foi assim. Foi muito difícil a minha gestação. Eu sofri muito em relação a isso, a cansaço físico, a muitas dores. Eu sentia muitas dores no quadril, na perna, cãibra. Gente do céu, eu me acordava de noite, tipo, de morrer com cãibra. Sem falar que, tipo, quanto mais a barriga vai crescendo, mais ida ao banheiro você vai. Então, tipo, você não dorme à noite. De dia eu ainda conseguia dormir, mas à noite eu não dormia. Você não consegue deitar pra dormir. Você dorme sentada. Enfim, várias coisas que acontecem na gravidez. Pronto, pronto. Isso aí foi o resumo da minha gravidez. Se vocês quiserem mais detalhado, eu conto com mais detalhe. Deixa eu contar pra vocês. Foi assim, o relato do parto vai começar agora. Eu passei 26 horas de trabalho de parto, gente. Meu Deus do céu. Só de lembrar vem aquela aflição. Enfim. Durante a gravidez, eu fiquei muito indecisa se eu ia fazer cesárea ou se eu ia fazer parto normal. As duas opções pra mim era impossível de acontecer, mas eu tenho que escolher um. E assim, eu não consegui decidir na gravidez em si, eu não consegui
decidi se eu queria normal ou cesárea. Uma hora eu queria cesárea, outra hora eu queria normal, enfim. Só sei que chegou o dia do parto e eu não tinha decidido nada. Mas eu tentei arriscar o parto natural. No dia 30 de abril, eu saí com o meu esposo, a gente foi pro shopping, dar uma caminhadinha. Eu já tava muito inchada, os meus pés muito inchados, muito cansada, mas tinha que se movimentar. Eu tava com 40 semanas, gente. Então, tipo assim, eu tava assim num auge a ponto de explodir. Eu achava que eu ia explodir. A minha barriga tava dura, não tinha como esticar mais. E tava assim, impossível respirar, impossível dormir. Eu tava naquela agonia, eu só pensava, ai Deus, Deus, por favor, faça que essa criança saia. Eu tava assim, sabe? E daí eu fui pro shopping, a gente caminhou um pouquinho, enfim. Chegou em casa, eu fiquei deitada no sofá assistindo, dormi, enfim. E chegou meia-noite. Quando deu meia-noite, eu tinha ido no banheiro fazer xixi. Veja que livramento Deus me deu. Eu fui no banheiro fazer xixi. Quando eu cheguei no banheiro, assim na porta do banheiro tinha um escorpião. Não sei como eu não pisei nele, gente. Foi Deus mesmo. Acendi a luz, eu vi o escorpião, chamei meu marido matou o escorpião, pronto. Eu deitei. Na hora que eu deitei na cama, eu disse a bolsa estourou. Mas na verdade foi o tampão que tinha saído. E daí eu fiquei naquele dilema, estourou a bolsa ou não? Estourou ou não? Porque saiu o tampão enfim, escorreu pela minha perna, né? Eu achei que tinha sido a bolsa. Mãe de primeira viagem, sabe de nada, né? Chamei minha sogra disse, não sei o quê, mas se quiser de maternidade a gente vai. Aí eu fui numa maternidade de parto, que faz parto humanizado, parto natural, enfim. Cheguei lá, eram umas 3 horas. Eu tava sem dor, tava sem nada, mas aí fizeram o toque, né, pra saber se eu tava com dilatação ou não. A bolsa não havia estourado, foi apenas o tampão que tinha saído. E eu tava com 1 centímetro de dilatação. Mas daí eu fiquei aguardando até o dia amanhecer. A gente fez alguns exercícios. Não. Voltando. A gente foi de madrugada, a gente chegou mais ou menos às 3 horas da madrugada. A gente fez o toque, a bolsa não tinha estourado. Aí mandaram eu retornar pra casa, pra aguardar mais, né? Quando eu cheguei em casa, eu já cheguei com dor de contração. Aí eu comecei a cronometrar quanto tempo a dor vinha. Eu fiquei em contato com a médica do hospital, informando pra ela, né? Aí, quando deu tipo umas 6 horas, eu não tinha dormido nada, não conseguia comer nada. Eu fiquei sentada no sofá com um monte de travesseiro assim pra me apoiar. Enfim, foi uma noite caótica, mas eu ainda não tinha avisado a minha mãe. Porque eu sabia que se eu avisasse a minha mãe ia se desesperar, enfim, eu não queria me precipitar logo, sabe? Então eu aguentei tudo isso que eu fiz tudo, ó, caladinha. Só eu, minha sogra e meu esposo que sabia, enfim. Como eu morava distante da minha mãe, né? Então não tinha como ela ter esse contato. Aí daí eu decidi, quando foi por volta das 9 horas, que eu não tava aguentando mais, as contrações estavam mais próximas, eu fui pra essa maternidade. Recapitulando, quando eu descobri a gravidez, eu fiz logo um plano de saúde. Por quê? Porque eu não queria recorrer ao SUS em questão de pré-natal, exame e até do parto. Eu fiz o plano de saúde para poder ter direitinho, né? Todo mês a consulta, todo mês os exames, enfim, na meu ver, saiu muito mais em conta do que todo dia eu tá pagando, enfim, de todo mês eu tá pagando a consulta, os exames, que era muito caro. E no plano de saúde saiu muito mais em conta. Só que assim, o plano ele dava a carência de 10 meses, você tinha que ter 10 meses de que contratou o plano para você poder ter o parto, seja cesáreo ou normal. Como o meu prazo de ganhar um bebê não era nesse 10 meses, era antes, acho que era 9 ou foi 8 meses de plano, né? O plano não ia cobrir. Aí se eu fosse fazer, eu tinha que fazer pago. Enfim, essa maternidade que eu fui logo no início era uma maternidade muito boa. Ela era recém-inaugurada, ela era de parto humanizado, mas ela era pelo SUS. Acho que deu pra vocês entenderem, né?
Então eu fiquei nessa maternidade de 9 da manhã até 6 horas do outro dia. Enfim, passei o dia, nada de dilatar, tava dilatando muito pouco, eu tava sentindo muitas dores, fiquei fazendo exercício na bola, agachando, andando, enfim, fiz várias coisas, mas nada de evoluir. Quando foi por volta de mais ou menos 11 horas da noite, a médica chegou para fazer o toque, e quando ela fez o toque, a bolsa rompeu. Então, foi aquela corrida contra o tempo, porque quando a bolsa ela rompe, o parto tem que acontecer o mais rápido possível. Então, eu fiquei toda madrugada sentindo muitas dores, mas eu não estava dilatando. Então, ela me aconselhou, olha, já que não tá dilatando, é melhor você ir para um hospital mais preparado, que se precisar fazer uma cesárea, você faz, porque lá nessa maternidade, como era só fazer parto humanizado, não tinha preparação se caso eu precisasse fazer uma cesárea. Aí, no outro dia, foi numa terça-feira de manhã, de 6 horas, chegou uma ambulância e eu fui transferida para esse hospital do meu convênio. E lá, enfim, como eu falei pra vocês, se eu fosse fazer o parto lá, eu teria que pagar, né? Mas eu tava com tanta dor que eu não queria saber de nada. Eu queria fazer cesárea. Eu cheguei lá, decidida pra fazer cesárea. Eu falei com o doutor lá, disse, doutor, eu quero fazer cesárea. Não, mas você... Ele viu quanto que eu tava de centímetro de dilatação. Eu tava com 6 centímetros de dilatação. E ele disse, é melhor você esperar um pouquinho, vamos fazer o normal. Porque o normal, a recuperação é melhor. E eu quero cesárea, eu quero cesárea, eu quero cesárea, enfim. Aí nisso eu já tinha comunicado minha mãe chegou lá e ficou comigo nesse outra maternidade. Porque só podia entrar um acompanhante, né? Então meu esposo e minha sogra ficou lá fora e a minha mãe entrou comigo. E o médico me convenceu a fazer o parto normal. Eu disse, tá, então a gente vai tentar. Se caso realmente eu não aguentar, eu vou pro cesáreo. Aí ele, tá certo. Aí ele perguntou se eu que... Não, na verdade eu perguntei a ele se eu poderia fazer analgesia. Analgesia. Acho que é assim que fala, né, gente? É aquela injeção que é pra poder diminuir as dores da contração. Analgesia. É um negócio assim. É um negócio assim. Eu vou deixar o nome aqui pra vocês. Enfim, a menina não tava me aguentando de dor, a minha barriga cada vez mais dura, mais dura. Aí eu tava esperando o leito. Aí eu não sei mais detalhar assim horário por horário, porque eu não conseguia mais pegar em celular, não conseguia mais me comunicar. Era só minha mãe que tava ali me acompanhando. E eu fiquei esperando um apartamento desocupar. Aí quando desocupou, eu fui lá pra cima. Enfim, quando eu cheguei lá em cima e colocaram o cardiotoco, acho que é assim que se fala, que mede os batimentos do bebê. Então, eles colocaram na minha barriga, colocaram também pra ver a minha pulsação, enfim, tudo direitinho, né, no computador. E, tipo, de 5 minutos, vi enfermeira lá, me ver como é que tava. Enfim, fazia o toque. Acho que o toque é a pior parte, porque dói muito, dói bastante, que é pra poder ver os centímetros, se já dilatou quanto, né? Enfim. E me levaram pra sala de cirurgia pra poder aplicar a analgesia. Eu não sei, gente, fala. Analgesia. Não sei. Enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Que no caso pra poder diminuir as dores. Gente, eu acho que demorou 5 minutos, mas foi os 5 minutos mais longos da minha vida. Eu fui numa maca e lá eu tinha que ser transferida para outra maca. Então essa parte eu já tava com muita dor. Ele mandou eu ficar de lado, eu deitei de lado, e os enfermeiros e os médicos pegou o lençol e transferiu para essa outra maca. E ele disse, o anestesista que fez a aplicação, ele mandou ficar de lado, ele disse, olha, em hipótese alguma, não mexa, porque se você mexer eu posso aplicar errado, como é na coluna, né?
Então, gente do céu, eu sem fôlego, sem conseguir respirar, porque você fica reta, né? Você não consegue. Eles não podem te inclinar, você tem que ficar reta. Então, eu fiquei com a falta de ar, porque o bebê subiu pra cima e eu sem conseguir respirar. E ele demorava pra aplicar. Enfim, ele não tava demorando, mas é tão. Aquela sensação é tão ruim que você acha que o seu tempo parou. É como se parou, você só escuta a sua respiração e só tem você ali naquela sala. É você sozinha, mesmo você rodeado de pessoas. É você sozinha ali. Então ele fez a aplicação. Na hora que ele fez a aplicação na minha coluna, eu me mexi ainda um pouquinho assim, mas o enfermeiro tava assim me segurando, me prendendo pra eu não me mexer. E ele aplicou e mandou eu ficar naquela posição por 40 minutos. Meu Deus do céu, eu só queria sair correndo dali. Eu queria, eu queria me levantar. E eu sempre consegui me mexer. E depois de 40 minutos, esse doutor chegou. E aí, tá fazendo efeito. Mas eu ainda tava sentindo dor. Eu ainda tava sentindo muita dor. E ele reaplicou. E mesmo assim, eu ainda sentia a contração. Não pegava, não tava funcionando. Eu não sei se era um medo. As pessoas dizem que quando você tá com medo, né, enfim, a anestesia não pega. E realmente não tava pegando, mas eu disse, tá bom, eu não aguento mais. Só me levante, só me tire daqui. Aí eu fui de novo pra o apartamento, né, pro quarto lá, ficar esperando. E quando eu cheguei lá, disseram, as salas de parto, são 5 salas de parto, estão todas ocupadas, que é o de parto natural, porque tem o de parto cesáreo, né, e tem o do natural. As 5 salas do parto natural estão ocupadas, quando desocupar, a gente leva você. Só sei que, pra mim, foi assim, foi o auge. Eu tava branca, eu tava pálida, e eu implorava, eu chamava as enfermeiras, por favor, deixa eu fazer a cesárea. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais força. Gente do céu. Que aflição. E quando foi por volta, tipo, de umas 3 horas, por aí, 2 horas, 2h30, eu acho, me desceram pra sala do parto. E quando eu cheguei lá, foi bem complicado. Assim, eu senti um pouco de descaso por parte de lá. Deixa eu tentar resumir mais ou menos como é que foi. A gente desceu pra sala de parto. Quando eu chego lá na sala de parto, me deixaram sozinha. Só eu e minha mãe. Então, tipo assim, eu não vi a agilidade de ninguém, sabe? Eu paguei o parto foi pago. O parto natural saiu por volta de 3.500 e alguma coisa, por aí nessa faixa. E o cesáreo era por volta de 5.000. Então, eu paguei o natural. Se caso eu fosse fazer cesárea, eu ia pagar a diferença. Então, assim, ficou só uma enfermeira lá. As médicas, onde a gente ficou na primeira sala. Assim, do lado, era onde os médicos ficavam, a sala de descanso dos médicos. Então, tipo, eles estavam todos lá, conversando, a gente escutava eles conversarem. E eles não faziam nada, eles não iam, chamavam os médicos, mandavam os enfermeiros chamar. E diziam, espere, não tá bom. Só sei que eu tava pálida, eu tava sem força. Eu disse, mãe, por favor, eu vou desmaiar, chama um médico pra vir, eu vou desmaiar. Aí a minha mãe foi lá, teve que abrir a boca mesmo. Gente, minha filha tá passando mal, ela vai desmaiar. Ela não tem força mais pra tirar o bebê. A gente pagou, a gente que teve que abrir a boca e dizer, olha, a gente pagou pelo parto. E a gente precisa de ajuda, a gente precisa. A minha filha tá desfalecendo aqui. Gente, eu tava quase desmaiando. Eu tava branca como papel, eu tava sem força. Eu tava vendo já tudo, tipo, meio... Aquela sensação como se eu tivesse leve, assim. Sabe quando você já vai desmaiar? Pronto, era assim. E daí, quando escutaram a palavra, né? Eu tô dizendo isso porque foi... Assim, eu vi quando disseram... Quando a minha mãe falou que foi pago, o parto foi pago... Aí, no instante, um chamou outro médico. De repente, gente, a sala se encheu de pessoas que não cabiam mais. Sim. Então, quando os médicos chegou, enfim, o batimento do meu filho, quando colocaram o cardiotopo, que veio direitinho, escutaram o coraçãozinho dele, o coraçãozinho
já tava diminuindo as batidas. Por quê? Porque a minha bolsa já tinha estourado desde 11 horas do dia anterior. E eu tava, tipo, 3 horas da tarde com o meu filho e nada tinha acontecido, gente. Então, tipo assim, foi bem angustiante. Eu lembro que na gravidez eu estudei muito em relação a parto, né? Estudei tanto o parto natural quanto o parto cesáreo. Num parto, eu vi falando que antigamente as pessoas colocavam um gancho assim, né, pra poder puxar a criança. Só que foi proibido, né, porque, enfim, acontecia muitos casos de, tipo, a criança vinha a óbito devido a esse procedimento. E eu vi falando que existe um novo método que era um vácuo que coloca assim na cabecinha do bebê. Ele é uma pecinha, um aparelhinho assim redondo, mas ele segura a vácuo assim e você consegue puxar. Esse é o método mais seguro. E a médica chegou pra mim explicar. Sorte que eu já tinha estudado, por isso que é importante vocês estudarem na sua gravidez, tá, gente? Não vão por cabeça de ninguém. Vocês mesmos fazem a pesquisa de vocês estudem, que é pra vocês estarem cientes de tudo que vai acontecer, pra vocês não chegar na hora e você estar desinformado. Só sei quando ela veio me explicar, eu disse, doutora, eu já sei, eu já estudei, então, por favor, faça isso. Porque assim, o meu filho, na hora da contração, ele tava subindo pra cima, ele não tava descendo. Então, precisaria ter essa força, esse vácuo para poder puxar ele, para ajudar ele a fazer força. Porque ele já tava sem força e eu também tava sem força de empurrar ele, né? Então, só sei, gente, que na hora que eu fui fazer o parto, eu não tinha dilatado ainda os 10 centímetros. Mas na hora, a médica, ela teve que, tipo, praticamente rasgar. Eu senti ela rasgando para poder chegar a 10 centímetros. O nível de dor é surreal. É surreal. E ela me deu um lençol. Puxa esse lençol. Aí outra pessoa ficou atrás, né? O enfermeiro ficou atrás puxando e eu puxando o lençol. E ela, faça força, faça força, faça força. E ela puxando com o vácuo também na cabecinha do bebê. Pra poder ele fazer força pra sair, eu fazer força. E um conjunto, né? Porque a gente só trabalha em conjunto. Então ela disse assim, olha, só faça força quando vier a contração. Quando a contração der uma pausa, você respira e faz força de novo na contração. Porque a contração, ela ajuda a empurrar, né? Não adianta você fazer força sem a contração, sem você estar sentindo a contração. Só sei, gente, que foi uma agonia, uma agonia. E eu consegui. Ai, gente, a sensação de dever cumprido. A sensação, eu não sei te explicar, eu acho que é uma sensação tão boa, sabe? Você se sente a mulher mais forte do mundo. Você pensa assim, poxa, realmente eu consegui. É muito gratificante, gente. O meu nenenzinho nasceu, acho que só ali na hora do parto que minha ficha caiu, que eu realmente tinha um bebê, que eu realmente tinha uma pessoa que ia depender de mim. Ai, gente, é uma coisinha... Oh, meu Deus do céu, era tão pequenininho. O meu filho, por conta do tempo, né? O meu filho, ele fez... Tem um nomezinho que se chama, mas resumindo, ele fez cocô quando ele tava dentro de mim. Então, tipo assim, se tivesse demorado mais um pouquinho, eu acho que não teria resistido. Mas graças a Deus, Deus estendeu as suas mãos. Ele saiu roxinho, ele saiu muito roxo. Ele saiu com a marca do vácuo aqui na cabecinha. Mas a médica disse que era normal, que depois, com o tempo, ia sair. Realmente saiu. Acho que em 2 dias saiu a marca. Graças a Deus, ele nasceu saudável. Eu vou deixar a informação aí pra vocês aí de quanto que ele saiu pesando. Eu não lembro, gente, porque já faz 2 anos já. E a cabeça de mãe esquece. Mas ele nasceu às 15h38. Ele pesou 4,386 kg, se eu não estiver enganada. Eu vou deixar a informação aí. E nasceu com 48 centímetros. Ou foi 50 centímetros. Enfim, eu vou deixar a informação aí pra vocês, porque eu não lembro. Faz muito tempo já. Mas foi algo assim, tipo, gratificante.
Então, limparam ele direitinho, me deram ele pra eu ficar com ele um pouquinho. Mas em momento nenhum ele saiu do meu lado, ele ficou ali no meu quarto. Eu fiquei na sala de parto, acho que eu fiquei umas... Eu tive ele com 3h30 da tarde, né? 3h38 da tarde. E eu fui para o quarto, acho que era por volta de umas 7 horas que eu fui pro apartamento. Subi pro quarto, né? E em todo esse tempo ele ficou comigo, aí limparam ele direitinho, não deram banho nele, limparam ele direitinho, vestiram a roupa nele, e ele ficou ali comigo. E foi isso, gente. E aí eu subi pra sala, eu tive só 24 horas dentro da maternidade, porque tava tudo bem comigo, tava tudo bem com ele. De noite você não consegue dormir, porque à noite de meia hora vai uma enfermeira verificar você, medir sua pressão, enfim, tem os medicamentos que você toma. Eu fiquei com a barriguinha grande ainda, né? Porque tinha acabado de parir, enfim. Eu vesti a fralda, então, tipo assim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo detalhado do que é que eu levei, o que é que eu acho útil eu levar pra maternidade, vocês deixam aqui embaixo no comentário. Então, após 24 horas, eu tive ele no dia 2, então no dia 3, por volta de umas 5 horas da tarde, eu recebi alta. E eu vim pra casa, aí no caso eu vim pra casa da minha mãe, eu não fui diretamente pra minha casa. Porque aqui na minha mãe eu tinha um suporte melhor, né? Então eu passei um mês aqui na minha mãe, que era o mês do resguardo, né? Sim, vocês vão perguntar se eu recebi ponto. Sim, eu recebi ponto porque teve uma laceração, porque como eu não tive passagem, aí foi, tipo, automaticamente aconteceu essa laceração, né? Não, a médica não precisou fazer. Quando ela tava costurando, fazendo os pontos, eu senti, porque faz cru, né, gente? Não dá anestesia, é no cru mesmo. Mas você tá com tanta dor ali, com aquela... Você tá num pico de adrenalina que você nem sente muito, mas dá pra você sentir um pouquinho assim, ela costurando. Sim, e falar outra coisa pra vocês que eu esqueci de falar. Quando eu recebi a anestesia, a analgesia, eles também me aplicaram morfina, porque como não tava dando efeito, a analgesia, acho que é assim, enfim. Como não tava dando efeito, eles me aplicaram morfina, porque eu tava com muita dor, gente, tava doendo surreal de dor. E eu tinha recebido 2 aplicações, né, da analgesia e não tava dando solução. Então, eles aplicaram morfina e mesmo eles aplicando morfina, não teve solução. Então, o médico anestesista, ele falou pra mim, olha, eu não vou poder mais aplicar mais nada em você. Infelizmente, você vai ter que continuar sentindo a dor, porque eu não posso aplicar mais nada em você. O que eu apliquei em você já foi, tipo, doses fortes, que era pra fazer efeito. E eu não sei por que não tá fazendo efeito, enfim. Então, eu senti o parto todinho. O que era pra ter tirado a dor, o medicamento que era pra ter tirado a dor, não tirou. Então, tipo, eu senti dores, assim, aos extremos. Mas, enfim, no final valeu a pena. Então, é isso. Esse é o meu relato. Eu acho que eu contei tudo que eu lembrei. Porque eu esqueço, assim, tem detalhes que as pessoas esquecem, né? Porque já faz 2 anos já, mas é isso. E eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem mais dicas, vocês mamães grávidas, mamães de primeira viagem, que sempre é muito difícil pra gente saber em que acreditar, né? O que vai acontecer, enfim. Pra gente que é mãe de primeira viagem, sempre é mais difícil. Então, se vocês tiverem com alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo no comentário que será um prazer responder vocês. Me segue nas redes sociais, no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque por lá vocês me acompanham em tempo real. E é isso, esse foi o meu relato, espero muito que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like, beijão e até o próximo vídeo, tchau!